E como comentário final, eu vislumbro que nos próximos anos a figura do credenciamento vai crescer muito, tá? A lei não coloca essa figura, esse instituto, esse procedimento auxiliar como algo fechado, tá? Diferentemente do pregão, que é específico para bens e serviços comuns, retirando dali, por exemplo, as obras, os serviços especiais, em tese, o credenciamento ele pode ser utilizado para qualquer objeto, né? A lei não delimita exatamente quais os objetos que poderiam ou não se valer dele. Então, tudo aquilo que puder ser sistematizado, e a gente discute isso na obra, para ser utilizado como credenciamento, em tese, pode ser transformado como objeto de contratação por parte da administração ou como oportunidade de negócio para o fornecedor. Fica aí, então, dada a dica, né, para que os insights possam ocorrer tanto para a administração contratante quanto para o fornecedor que quer fazer bons negócios com a administração pública. Olá! E no boletim diário de hoje é um boletim muito especial, pois estamos recebendo ele, que você já viu aqui algumas vezes, que é advogado, professor, CEO da 11E Licitações e dispensa apresentações, pois ele é o professor Felipe Ansaloni. Seja muito bem-vindo ao boletim diário, professor. Olá, Ricardo. Prazer novamente estar aqui com os colegas da Forset, os seguidores, tá? Para falar sobre um tema interessantíssimo que é o credenciamento e todas as suas vertentes aí para órgãos públicos e também para os fornecedores. É isso aí, professor. E é sempre uma satisfação recebê-lo aqui, até pelo conhecimento que você tem, e sempre vindo aí com um tema que com certeza é relevante para todos, tanto o licitante como o gestor público. Mas, professor, quero aproveitar ao máximo essa nossa agenda aqui para dar início à nossa entrevista aqui. Por favor, professor, explica aí para a gente qual o conceito de credenciamento. Por favor, a palavra é sua, professor. Pois bem, Ricardo, o credenciamento, né, ele agora, com a nova lei de licitações, ele passa a ter um conceito expresso no artigo 6º, inciso 43 da 14133. Lá está dito, né, que o credenciamento é um processo administrativo de chamamento público em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando forem convocados. O credenciamento, tá? Então, ele na 14133, ele é listado também como um procedimento auxiliar. Isso lá no artigo 78 e 79 da 14113, é uma ferramenta que, com certeza, vai auxiliar muito gestores públicos e será uma excelente oportunidade de negócios também para as empresas, como a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Professor, mas vamos lá. Você mencionou já aí a 14133 e aqui eu quero aproveitar para esclarecer sempre as dúvidas dos nossos ouvintes aqui, né? O credenciamento, ele é uma novidade aí com a 14133? Por favor, professor. Na verdade, não. Vinha sendo aplicado, tá? Desde o regime jurídico da Lei 8666, e o curioso é que ele não tinha previsão expressa, previsão geral, previsão expressa na lei, mas era entendido como sendo possível de ser aplicado em face, né, do caput do artigo 25 lá da Lei 8666, enquanto hipótese de inexigibilidade de licitação, né, em razão da inviabilidade de competição. E aí, dessas aplicações reiteradas, tá, que a doutrina foi forjando, que depois os tribunais de contas recepcionaram, o credenciamento foi ganhando espaço, e ele pôde ser aplicado em outros regimes jurídicos até anteriores a 86, a nova lei de licitações,
como é o caso da lei das estatais, que tem sua previsão de aplicação, como é o caso também dos regulamentos das entidades do Sistema S, principalmente do SEBRAE, que também tem previsão expressa, e aí vem em 2021, né, a nova lei de licitações, incorporando esse histórico de aplicações reiteradas desse instituto, já consagradas aí pela jurisprudência, e incorpora definitivamente o credenciamento ao texto da nova lei de licitações. Então, o credenciamento não surgiu com a 14133, mas foi consolidado nessa nova norma. É isso aí, professor. E eu não posso deixar aqui de fazer essa pergunta também, né? Se o credenciamento ele é uma boa solução para os órgãos públicos, professor. Contraentes, por favor, professor. Eu acho que ele é uma excelente solução para os órgãos públicos, principalmente aí na esfera municipal. Veja, o credenciamento, como eu disse, né, ele é um procedimento auxiliar. Então, muitas vezes os órgãos públicos, eles precisam fazer algumas contratações com preços padronizados, que eles teriam uma inviabilidade de competição, e muitos, na prática, vêm ou já faziam o credenciamento de forma até sem uma segurança jurídica muito boa. Com a nova lei de licitações, com a previsão expressa e agora com a possibilidade desse instituto ser regulamentado, aperfeiçoado pelos regulamentos municipais, estaduais e federais, penso que a gente vai evoluir muito, né, nesse instituto. E aí, com certeza, as boas práticas que as outras entidades, como eu disse, as estatais, o Sistema S, já vinham trazendo de aplicação desse instituto, poderão ser ainda mais incorporadas, gerar robustez para aplicação cada vez mais segura. Veja, Ricardo, o Tribunal de Contas ele tem tido sucessivas decisões, cada vez para objetos mais diferentes a respeito do credenciamento, tá? E isso, inclusive, foi motivo a ensejar aí que a gente preparasse uma obra específica para isso, bem interessante, tá? E penso eu que é uma obra nessa vertente, né? Um livro que saiu recentemente, agora em outubro, pela editora Fórum, que talvez tenha muito aprofundamento interessante para seguir como norte aí, tanto para a administração pública quanto para as empresas que queiram, né, conhecer mais e aplicar e trabalhar com esse instituto. Então, eu sou um grande fã do credenciamento e acho que ele é uma excelente ferramenta a ser utilizada aí agora com mais segurança jurídica pelos órgãos públicos. Excelente, professor. E só para reforçar, né, vou pedir aqui para você, professor, onde eu encontro essa obra aí também, já que o professor domina tanto a temática, isso fica lá em procedimentos auxiliares, nos treinamentos, às vezes isso fica de lado, né, professor? Muitas vezes vai ficando para o final, o pessoal acaba não dando a devida atenção e o professor está trazendo aí como dica de negócio. Onde eu encontro essa obra, professor? Ela está publicada, né, pela editora Fórum, inclusive nesse mês aí já vamos ter algumas promoções aí, então já podem procurar lá, tanto na versão impressa quanto na versão eletrônica, pela editora Fórum, livro Credenciamento do Conceito ou Operacionalização nas Contratações Públicas, né, de minha autoria e do Leonardo Tebet também, que é um grande advogado, um grande consultor aqui da 11 Licitações, uma obra que eu me aventuro a dizer que talvez no nosso país, com esse nível de aprofundamento, aí, talvez seja uma das primeiras, aí, com uma vertente bem interessante, porque ela analisa a nova lei de licitações, analisa o credenciamento, né, à luz dos regulamentos das entidades do Sistema S, o credenciamento também, ainda, né, aquilo que ficou boas práticas, jurisprudência na Lei 8666,
e também sobre a vertente da lei das estatais. Então, a gente teve essa preocupação de olhar o passado, as boas práticas, sistematizar, inclusive com editais práticos de aplicação, estudos de casos, passo a passo, e uma robusta jurisprudência sobre esse tema. Então, a gente tentou fazer mesmo um manual sobre o credenciamento, que a gente espera que possa ser muito útil aí para todo mundo que quer entender melhor essa ferramenta, como eu disse, esse procedimento auxiliar, que agora passa a ter previsão expressa na 14133. Professor, tenho certeza que quem está acompanhando o vídeo aqui já ficou curioso, assim como eu estou aqui, ou melhor, ansioso aí, para ter acesso a esta obra. Professor, por último, não menos importante, nosso público aqui também, a grande maioria são fornecedores, e de repente, eu fiz a brincadeira aqui, mas é uma verdade, procedimento auxiliar nos treinamentos fica por último, fica de lado, é só uma pincelada antes do almoço, geralmente ele vai ficando de lado ali. Então, professor, eu quero aproveitar aí todo este domínio que você tem com esta temática aí para fazer a pergunta, né? O credenciamento é uma boa oportunidade aí para os fornecedores? Por favor, professor. É uma ótima oportunidade. Eu mesmo eu e a minha empresa, né, somos credenciados a diversas entidades aí que tomam, que contratam determinados serviços públicos, né? Como é o caso do Sistema S, do SEBRAE, a Federação das Indústrias, né? Confederação Nacional das Indústrias, a Confederação Nacional de Municípios, entre outras aí, que com alguma frequência contratam consultores, prestadores de serviços aí para poderem prestar serviço para a administração pública, ok? Então, o que eu quero dizer? A administração pública, né, Ricardo, ela não contrata apenas mediante processo licitatório as modalidades, né, mais conhecidas, pregão, concorrência, no caso da dispensa também, né, a dispensa eletrônica, o RDC, mas também existem outras formas de se ganhar dinheiro com a administração, e o credenciamento é uma delas, que eu acho interessantíssimo. Alguns exemplos que a gente analisa, né, no livro, que eu acho que vale a pena mencionar aí, por exemplo, é o caso de laboratórios, tá? Laboratórios, principalmente em pequenos municípios, né? Laboratórios que fazem exames muito simples, né? Exames de urina, exames de fezes, exames de sangue. Muitos municípios pequenos, eles não têm laboratórios próprios ou condições de fazer. Então, o que eles fazem? Eles credenciam laboratórios privados daquela cidade para prestar esse serviço à população. Um outro exemplo aí de oportunidade, né, como o caso dos DETRANS, né, em diversos estados. A gente tem, quando uma pessoa física como nós vai fazer a sua renovação de carteira de motorista, ou vai tirar a sua carteira de motorista pela primeira vez, precisa fazer aqueles exames, né, clássicos de vista, tal, e psicológicos aí, e esses serviços muitas vezes são contratados por meio de credenciamento. E o próprio TCU, e esse exemplo está no livro também, ele faz credenciamento, inclusive, Ricardo, olha que interessante, de pessoas físicas, tá? Pessoas físicas e pessoas jurídicas, o que é mais uma oportunidade aí. A gente examina no livro um edital do TCU para o credenciamento de tradutores, tradutores, né, de diversos idiomas lá, é uma demanda, uma necessidade que o TCU tem, que acaba sendo uma oportunidade de negócios aí para pessoas físicas ou jurídicas, e aí, em parte, já responde a sua pergunta. É uma oportunidade para os fornecedores? Sim, fornecedores sejam eles pessoas jurídicas, como é o mais tradicional, ou até mesmo pessoas físicas que queiram prestar serviços para a administração pública. E como comentário final, eu vislumbro que nos próximos anos a figura do credenciamento vai crescer muito, tá? A lei não coloca essa figura, esse instituto, esse procedimento auxiliar como algo fechado.
tá? Diferentemente do pregão, que é específico para bens e serviços comuns, retirando dali, por exemplo, as obras, os serviços especiais, em tese, o credenciamento ele pode ser utilizado para qualquer objeto, né? A lei não delimita exatamente quais os objetos que poderiam ou não se valer dele. Então, tudo aquilo que puder ser sistematizado, e a gente discute isso na obra, para ser utilizado como credenciamento, em tese, pode ser transformado como objeto de contratação por parte da administração ou como oportunidade de negócio para o fornecedor. Fica aí, então, dada a dica, né, para que os insights possam ocorrer tanto para a administração contratante quanto para o fornecedor que quer fazer bons negócios com a administração pública. Vai sair na frente quem perceber essas oportunidades aí e levar melhores soluções para a administração contratante ou para o fornecedor prestador de serviços. Sensacional. Como diria lá o palestrante, né, o Rick Chester, né? Pega a visão aí, fornecedor. Olha aí, o professor trouxe aí um grande exemplo. Às vezes você fica preso aí numa única modalidade, num único órgão, não vê, acaba não acompanhando dicas como essa. Quer saber um pouco mais sobre credenciamento? Tem aí disponível o livro do professor, provavelmente na descrição deste vídeo já está disponível, eu não sei em que momento você está vendo o nosso vídeo, mas já está disponível aí o link para a compra desta obra e está passando aí embaixo também o Instagram do professor, manda lá uma mensagem, a 11 Licitações, eu sigo há bastante tempo, acompanho vídeos do professor, não é agora aí, ele não surgiu agora na pandemia não, viu gente, eu tenho que falar isso, o professor distribui conteúdo há muito tempo, já estava aí com seu canal no YouTube, distribuindo muitas informações para todos nós aí. Professor, vou pedir para você fazer aí as considerações finais, aí eu encerro o nosso bate-papo. Queria agradecer aí a você, Ricardo, ao Edson, a todo o time aí da Forset por mais essa oportunidade e queria convidar, né, todas as pessoas que estão acompanhando esse boletim, né, para conhecerem, estudarem mais a figura do credenciamento, acompanharem, né, o nosso canal, as nossas redes sociais, como o Ricardo disse aí, porque eu enxergo que a nova lei de licitações trouxe um grande pool de oportunidades aí, de estudos, de negócios, de novos institutos e de reformulação dos institutos, entre eles o credenciamento. Então, identificar problemas e propor soluções, esse é o grande desafio que nos move. E para fechar, né, Ricardo, queria deixar aí, reforçar o nosso propósito, sempre o propósito da 11E, meu propósito em particular, né, que a gente, pelo que a gente trabalha todos os dias para ajudar a construir um país melhor por meio das compras públicas. Se esse vídeo, né, rapidamente falando aqui, puder contribuir para isso, missão cumprida. Mais uma vez, obrigado a Forset aí pela parceria. Professor, com certeza contribuiu e contribuiu bastante aí. Quero agradecer mais uma vez, em nome de toda a família Forset, eu sei o quanto a sua agenda aí é agitada, mas você sempre arruma um tempinho para nos conceder aí essa entrevista. E mais uma vez aqui com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor, e até a próxima. Valeu.